Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandro, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Peço que você curta este vídeo, que você possa também se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você possa também divulgar para os seus amigos, familiares, porque você estará evangelizando. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os seus discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos e taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a eles, por mim e por ti. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus está reunido com seus discípulos e ele anuncia para eles que ele iria ser morto pelos homens, mas que ele iria ressuscitar. Os apóstolos não compreendiam muito bem ainda, sobre o que seria ressuscitar. Por isso eles ficam muito tristes com essa notícia de Jesus, porque ali eles já amavam o Mestre, já estavam caminhando com ele há um bom tempo e viam as maravilhas, como que as coisas eram boas, na presença de Cristo Jesus. Então eles ficaram muito tristes. E aí nesse momento se aproxima alguns cobradores de impostos do templo e questionam Pedro: O vosso mestre paga imposto do templo? Pedro responde: Sim, ele paga. E aí Jesus, já sabendo desse questionamento, já em casa, ele pergunta para Pedro, o que lhe parece, Pedro? Ele quer saber a opinião do Pedro. Aí ele questiona Pedro: Os reis da terra cobram impostos ou taxas dos filhos ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Então Jesus fala: então quer dizer que os filhos estão isentos, Mas para não escandalizar, vai ali, vai pescar, e o primeiro peixe que pegar, na boca dele terá uma moeda. Tira e paga o imposto por mim e por ti. Então Jesus estava querendo dizer que deveria sim pagar o imposto. Mas para quê? Para não escandalizar. Porque os fariseus, os mestres da lei, os cobradores de impostos, os romanos, queriam sempre achar um motivo para prender Jesus, para matar Jesus. Porque Jesus era um incômodo para toda essa gente que vivia no comodismo, no conformismo, que vivia numa situação boa em relação àquele povo sofrido. Então, para eles, Jesus era uma ameaça. As palavras de Jesus eram uma ameaça. A presença de Jesus com seus milagres era uma ameaça. Por isso que eles ficavam procurando um motivo, pequeno que fosse, para prender Jesus. Olha que interessante, E realmente Pedro pega e dá esta moeda, pelos dois, como se estivesse pagando, para pagar os impostos dos dois. Então Jesus ele está mostrando para nós hoje, primeiro que ele iria ser morto, mas que ele iria ressuscitar. Depois ele mostra para nós que, mesmo sendo lícito não pagar certos impostos, nós temos que pagá-los. Infelizmente, temos que pagá-los, Sabemos que muitas vezes somos usurpados, as instituições do Estado exageram em suas cobranças, em especial no nosso país, pagamos muitos impostos altíssimos, que não são bem empregados, mas que infelizmente temos que pagá-los. E aí Jesus nos dá essa orientação no Evangelho de hoje. Nós temos que pagar os impostos. Queridos irmãos, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor. E por isso ele incomoda tanto.
Por isso que a sua palavra incomoda. A sua palavra incomoda, inclusive, aqueles que são cristãos, porque a sua palavra nos faz ir além, mexe conosco, nos tira do conformismo, nos tira de uma vida parada, estática, né? Nós temos que sempre buscar mais. A palavra de Deus nos impele, nos impulsiona a buscar mais e mais a santidade, buscar mais e mais Deus, porque nós temos uma tendência ao pecado, uma inclinação ao pecado, a concupiscência, nós temos essa inclinação. Por isso, a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, o próprio Senhor, nos incomoda nesse bom sentido de nos tirar de uma vida estática, de uma vida parada, para buscarmos a graça, buscarmos a santidade. Então eu peço que o Senhor possa tocar o seu coração neste Evangelho de hoje, como tocou o meu, para que nós possamos crescer mais em graça, crescer mais em santidade, deixar que essa palavra realmente nos cutuque, que essa palavra mexa conosco, que essa palavra nos incomode, para que não nos conformemos com o pecado, não nos conformemos com este mundo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.